Partindo do ponto de observação do século XXI e lançando o olhar para o passado, veremos elevarem-se aqui e ali, sob as planícies do tempo, quais sucessivos montes os grandes acontecimentos da história da Igreja, os quais servem como pontos divisórios, e cada um deles assinala o término de uma época e o início de outra época. Considerando cada um destes pontos decisivos, 6 ao todo, veremos que eles indicam os 6 grandes períodos da história da Igreja. O período da história da Igreja cristã, ou o período da Igreja medieval, que vai da queda de Roma no ano 476 à queda de Constantinopla no ano de 1453. Com a queda do Império Romano do Ocidente, iniciou-se o período de 1000 anos conhecido como Idade Média. No início, a Europa era um caos, um continente de tribos, sem governo e sem leis e nenhum poder central. Mas gradativamente foram se organizando em reinos. Naquela época, o bispo de Roma, como papa, esforçava-se não só para dominar a Igreja, mas também para dominar o mundo. O Império de Maomé conquistava todos os países do cristianismo. Encontramos, então, o Sacro Império Romano estabelecido e seus imperadores guerreando com papas, e observamos também o movimento romântico das cruzadas no esforço para conquistar a Terra Santa, que estava em poder dos muçulmanos. A Europa despertava para uma próxima era. Assim como a história antiga termina com a queda de Roma, a história medieval termina com a queda de Constantinopla. Este é o 4º período da história da Igreja cristã. O 5º período da história da Igreja cristã, a Igreja Reformada. Depois do século XV, a Europa se despertou. O século XVI trouxe a reforma da Igreja. Encontramos Martinho Lutero afixando suas teses na porta da Catedral de Wittenberg. Para defender-se e defender a sua tese, compareceu ante o imperador e aos nobres da Alemanha e quebrou os grilhões da consciência dos homens. Nessa época, vemos a Igreja de Roma dividida. Os povos da Europa setentrional fundaram suas próprias igrejas nacionais de caráter mais puro. Encontramos também em atividade a Contra-Reforma. Iniciado na Europa, mesmo antes da Reforma Protestante, a Reforma Católica, denominada pelos protestantes de Contra-Reforma, teve 2 objetivos centrais. No primeiro momento e de maior amplitude, foi produzir um reavivamento da fé entre os crentes católicos e mais tarde, diante da expansão dos protestantes, uma reavaliação dos princípios católicos. Finalmente, após os horrores de uma guerra civil que durou 30 anos na Alemanha, fez-se um tratado de paz em Westfália em 1648, traçando-se então linhas permanentes entre as nações católicas romanas e as nações protestantes. Esse é o período conhecido como a Igreja Reformada.